Lucas, capítulo 22, versículo 31. Está escrito assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negue que me conheces. Que o Senhor abençoe a sua palavra, que ela possa encontrar guaridas em nossos corações. Amados irmãos, observa o versículo 32, parte B, quando o Senhor Jesus Cristo disse a Pedro: quando te converteres, confirma teus irmãos. Você não é um cristão porque você é batizado, porque vai à igreja, porque lê a Bíblia, porque ora pelos enfermos e eles são curados, porque expulsa demônio, porque dá comida aos pobres, entrega seu dízimo, suas ofertas. Tudo isto é bom, mas não faz de ti, amados ouvintes, um cristão. Notem vocês que Pedro, em São Mateus capítulo 10, logo no início, no versículo 1, antes dele se converter, ele já tinha recebido a comissão, o poder para expulsar demônios. Você observa lá em São Mateus capítulo 10, que Jesus deu a eles a comissão, o poder para expulsar demônio, curar toda a enfermidade e todo o mal. Porém, ele não era convertido ainda. A conversão, ela tem a ver com o novo nascimento. Ela tem a ver com uma transformação. Aí sim, após esse novo nascimento, após a pessoa ser justificada, santificada, e então desce ali, é preenchida, é cheia com o Espírito Santo. Paulo chega a dizer na epístola aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Amém. E as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Você observa que Paulo foi cuidadoso em dizer que aqueles que estão em Cristo, não é aqueles que estão propriamente, eu vou dizer, no tabernáculo da fé. Aí você coloca outros nomes mais de igrejas que existem. Não, é aqueles que estão em Cristo Jesus, é uma nova criatura. Porque o salmista Davi, no Salmo 68, versículo 18, está escrito ali: Tu subiste ao alto, levaste cativo ao cativeiro, recebeste dom para os homens e até para os rebeldes. Amados, você observa que dom é dado até para os rebeldes. Até para os rebeldes. Por isso, Pedro ainda não era convertido, porém ele tinha comissão, ele tinha o poder para expulsar demônio, para curar enfermidade, expulsar todo o mal. Ele tinha esta comissão. Sim, Pedro fazia prodígios, Pedro fazia milagres e maravilha, porém ele não era convertido, ele não havia ainda adquirido uma experiência com Deus. Um homem, uma mulher só é convertida quando verdadeiramente ela tem uma experiência com Deus. Amém. Você observa que Lucas capítulo 22, versículo 33, Pedro disse ao Senhor: Estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte.
Você observa que Pedro falou isso, ele mesmo: eu estou pronto, Senhor. E o Senhor Jesus Cristo diz ali no versículo 34, não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Irmãos, está claro que Pedro ainda não era convertido, porque vocês sabem que Pedro negou o Senhor Jesus Cristo. Por isso, antecipadamente, o nosso Senhor, sabendo disso, ele diz: quando tu converteres, tu confirma teus irmãos. Um homem que não tem uma verdadeira experiência com Deus, ele nega-o. Sem dúvida, um homem que não tem uma experiência com Deus, ele sempre nega o Senhor Jesus Cristo. Sempre ele vai dizer que o Senhor Jesus Cristo é a segunda pessoa. Sempre ele vai negar diante das mulheres, ele nega diante dos homens, diante dos negócios, diante da televisão, diante do cigarro, da bebida, até mesmo do trabalho. Ele nega, porque ele ainda não tem uma experiência com Deus. Você observa que é necessário, é super necessário termos uma experiência com Deus. Amém. Quantas pessoas que professam que amam a Cristo, que não o rejeitaria? Você pensa que é só Pedro que disse que não negaria? Quantas pessoas hoje dizem: eu não te nego, Senhor, eu não te nego. O primeiro obstáculo que surge, a primeira oportunidade, o primeiro negócio, é ali, justamente naquela curva, naquele negócio, na fração de segundo, a pessoa nega a Deus, nega a Cristo. Meus irmãos, uma pessoa que tem uma experiência com Deus, ele não fará isso. Você observa que diante de Baal, diante do Deus desse século, desta era maligna em que nós estamos vivendo, quantos estão negando? Quantas pessoas estão negando? Quantas mulheres que se diz cristã estão negando ao Senhor Jesus Cristo usando calça comprida? Irmã, tu não fazia isso há uns anos atrás. Seu pastor não permitia, a igreja ensinava isso e hoje não ensina mais. Diz: é para trabalhar, então para o trabalho você pode usar calça comprida. Você vai para a escola, você vai para a faculdade, seu patrão está exigindo, o seu trabalho lá precisa usar calça comprida, então você usa calça comprida dentro da empresa, depois você vem para a igreja, você vem de saia. Não faça isso. Seu patrão, seu trabalho não está acima de Deus. Se você faz isso, você está negando a Deus. Não tem ninguém, irmã, na face da terra, acima do céu, abaixo da terra, que esteja acima de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas, e com Ele e nele nós não podemos negar. Aleluia. Se o diabo fecha uma porta para você, Deus vai abrir 10. Mas vai vir obstáculo para você. Aleluia. Vai vir circunstância para Deus provar você, para saber que tipo de fé, qual a sua estrutura, qual a sua experiência, se verdadeiramente você tem uma experiência, se isso está exteriorizado dentro de você. Você lembra de José, ué? José, a mulher queria deitar com ele, porém ele negou. E ela teimou, ela arrancou as suas vestes e disse que ele o tinha atacado. Mas ele negou, porque ele tinha uma experiência com Deus. Mesmo lá no calabouço, ele não negou, ele continuou servindo ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Você observa, meu irmão, que Pedro, ele negou. Ele confessou que não ia negar, porém negou. Versículo 62 de Lucas, capítulo 22, ele chorou. Quando ele negou, ele reconheceu. Então a Bíblia diz lá em Lucas 22, 62, diz que ele chorou amargamente. Ele desesperou, ele pediu misericórdia. Talvez hoje mesmo, talvez ontem, esta semana,
este mês, este ano, por anos, você tem negado ao Senhor Jesus Cristo. Mas nesta hora, onde você está, talvez dentro do seu quarto, na sala da sua casa, talvez dentro do seu carro, no seu trabalho, e agora você reconhece que você tem negado, você tem feito coisas que você sabe que tem entristecido a Deus, e você tem chorado amargamente nesta hora. Creia, Deus te perdoa, Deus te dá força, Deus te dá vitória. Levanta desta situação, sacuda a poeira, continue nesta caminhada, continue nesta jornada. Levanta e diga: Senhor, mais uma vez eu preciso de Ti, eu não negarei mais se o Senhor tiver misericórdia de mim. Aleluia. Ele vai te ajudar, Ele vai te dar força. Amém. Você observa, irmãos, que após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, podemos observar em Lucas 24:36, que Ele aparece novamente aos seus discípulos. Depois que Ele morreu, foi crucificado, morreu, sepultado, Ele ressuscitou e Ele aparece aos seus discípulos. Em Lucas 24:45, a Bíblia diz que Ele abriu o entendimento dos discípulos para compreenderem as Escrituras. Agora vocês observam. Glória a Deus. Vocês observam que, primeiramente, lá em Mateus capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo deu poder a eles para expulsar demônios. Porém, o Senhor ainda não tinha abrido o entendimento deles. Eles pregavam, eles expulsavam demônio, porém eles não compreendiam as Escrituras. E o quadro se repete hoje. Quantas pessoas estão pregando, estão batizando, estão pregando sobre marca da besta, estão pregando sobre Apocalipse, porém não tem entendimento, não tem revelação da Escritura, não tem revelação da palavra de Deus. Mas nesta tarde, irmão, nesta hora, você pode ter uma experiência com Deus. Glória a Deus. Você pode pedir, chamar Deus em cena. Senhor, o Senhor abriu o entendimento dos discípulos. O Senhor pode fazer isso. Amém. Eu tenho ouvido que o batismo é no nome do Senhor Jesus Cristo, e eu tenho pregado e eu tenho crido até agora que era nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Porém agora, Senhor, eu sei, eu tenho tido uma experiência diferente com o Senhor, e eu sei que conforme Atos 2:38 é no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o que Jesus diz quando Ele abriu o entendimento dos discípulos em Lucas 24:45? O que Ele diz? Vai mais para frente, vai em Lucas 49, no versículo 60, no versículo 22, você observa que Jesus disse: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês não saiam de Jerusalém até que do alto vocês tenham uma experiência com Deus. E vocês observam logo em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, você vai observar ali que a Bíblia diz: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava sentado. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Amém. Isso nos alegra, né? Que todos foram cheios do Espírito Santo. Amém. Agora, como os apóstolos cheios do Espírito Santo poderiam pregar um batismo errado? Observe vocês, Atos capítulo 2, no versículo 3, diz que eles foram, no versículo 4, diz que eles foram cheios do Espírito Santo. No versículo 37, quando aquela multidão disse a Pedro e os demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? Naquela hora Pedro tinha chave.
Naquela hora Pedro falava como um homem ungido de Deus, como um homem que tinha tido uma experiência com Deus. Depois dele ter chorado amargamente, depois dele ter reconhecido o erro dele, reconhecido a miséria dele, ele chorou amargamente, ele foi para o Pentecoste, ele ficou em Jerusalém clamando pelo Espírito Santo, clamando por uma experiência. Ele não foi para uma escola de teologia, não. Ele dobrou o joelho e clamou, e clamou, e clamou, e Deus veio do céu e encheu com o Espírito Santo. Amém. Se você clamar a Deus nesta hora, se você se desesperar a Deus nesta hora, você pode sim ter uma experiência com Deus, como Moisés teve uma experiência com Deus na sarça ardente. Você pensa o quê? Moisés tinha ouvido a primeira pregadora. Muitas mulheres pegam isso aí e pensam que elas têm que sair pregando aí nas igrejas e coisas assim. Mas uma mulher pregadora para os seus filhos, não para o seu marido, porque a Bíblia diz que ela não pode nem pregar, nem ensinar o seu marido. Agora para o seu filho ela prega sim. Porque a mãe de Moisés pregou para ele, dizia para ele: filho, você é um enviado de Deus, você é que vai libertar este povo do Egito, você é que vai tirar Israel daqui, meu filho. Amém. Ele ouviu isso da sua mãe, mas foi necessário ele ter uma experiência com Deus. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, jovens, seu pai pode ir na igreja todo dia, sua mãe pode estar na igreja há 20, 30 anos, mas você carece de ter uma experiência com Deus. Amém. Você carece de andar a sós com Deus, ter uma comunhão com Ele, ter uma conferência com Ele. E Ele está disposto, Ele deseja fazer isso. Você observa que Paulo pregava. Paulo foi um dos homens que aprendeu nos pés de Gamaliel, um grande sumo sacerdote daqueles dias. Porém, Paulo teve um dia a caminho de Damasco que ele teve uma experiência com Deus. Ele estava a caminho de Damasco quando de repente ele teve uma experiência com Deus. E quando ele teve aquela experiência com Deus, ele não negou. Ele correu e foi batizado também. Amém. Ele carecia de ser batizado. Ele reconheceu que ele estava errado. Ele reconheceu que aquilo que ele estava ensinando era uma heresia, era um ensinamento errado de homens. Porém, quando ele teve uma experiência com Deus, ele foi um homem transformado. De Saulo ele passou para ser chamado Paulo. Ei, irmão, um homem que tem uma experiência com Deus, um homem que se encontra com Deus na sarça, um homem que se encontra com Deus com a coluna de fogo, ele muda, ele é transformado, ele é mudado, ele é uma nova criatura. E é o que nós estamos precisando, é o que a igreja está precisando, é que todos nós estamos precisando, é de termos uma experiência com Deus, é de sermos transformados, é de sermos mudados. Glória a Deus. Amém. Deus está esperando que nós façamos isso. Davi venceu Golias porque ele tinha uma experiência com Deus. Amém. Ele matou, certa feita, ele matou um leão. Certo dia ele matou um urso. Então quando apareceu um Golias, ele pôde vencer aquilo ali. Os filisteus estavam desafiando o exército de Deus, desafiando o exército de Israel. E quando Davi soube daquilo ali, ele não aceitou. Esses filisteus de hoje estão querendo desafiar o exército de Deus com uma teologia manufaturada. Mas Deus ainda tem Davi, Deus ainda tem Gideão, que não precisa de quantidade, Deus precisa de qualidade.
e este Gideão estão pregando a verdadeira palavra de Deus, que o homem tem que ter uma experiência com Deus, que a mulher tem que ter uma experiência com Deus, que a igreja tem que voltar para os dias de Pentecostes. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, você sabe, minha irmã, você que está ouvindo, irmã Maria José, a senhora sabe quantos anos aqueles velhos hinos, irmã Maria, hoje não toca mais na igreja, hoje não toca. Por isso que Paulo foi enfático em Filipenses 3, versículo 1, ele diz: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Mas os crentes de hoje, se o pastor prega, continua pregando o mesmo sermão, eles falam: pastor, o senhor tem que se modernizar, nós precisamos ouvir novos hinos dentro da igreja, pastor, vamos modernizar. E pastores que não têm experiência com Deus quer se modernizar, mas um homem que tem uma experiência com Deus prega o que Pedro pregou, prega o que Paulo pregou, prega o Pentecostes, prega o dia dos apóstolos, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Não é o tamanho do cão na luta, meu irmão, é o tamanho da luta no cão. Glória a Deus. Você pode ter esta experiência com Deus, você pode clamar nesta hora, nesta tarde: Senhor, eu preciso, Senhor, ter uma experiência com Deus. Eu ando ainda muito ociosa, eu ainda tenho muita vaidade, eu ainda pinto minhas unhas, eu ainda corto meu cabelo, eu ainda uso maquiagem, eu ainda estou usando calça comprida, eu ainda estou fumando, eu ainda estou bebendo bebidas alcoólicas e coisas assim, eu ainda saio e flerto com as mulheres, eu ainda faço isso, mesmo andando com a Bíblia debaixo do braço. Senhor, eu preciso ter uma experiência contigo. Peça a Ele agora, Ele vai te ajudar, Deus vai te ajudar. Se você tem esta convicção, se você tem esta fé, Ele vai te ajudar. Não duvide, mas se entrega a Ele e se desespere para você ter uma experiência com Deus. Nós temos que ter uma experiência com Deus. Temos que ter o nosso vale de Jaboque. Tem hora que nós temos o nosso pé de zimbo. Nós temos que estar no riacho, pedindo, clamando a Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim, dê resistência, betuma minha arca, Senhor, betuma minha vida. Eu preciso ser transformado, eu preciso do novo nascimento. Amém, Jesus. Irmão, o tempo não permite mais, mas para finalizarmos, vocês observam que a coisa mudou muito, mudou bastante. Antigamente, uma pessoa queria batizar, o pastor instruía, o pastor conversava, dialogava: meu filho, calma, espera, você tem que ter uma experiência com Deus. E quando a pessoa vinha, ela já tinha uma experiência com Deus. Quando ela ia ser batizada, ela já tinha tido uma experiência com Deus. Agora muitos dizem: eu quero ser batizado. Pastor nem ministra mais o candidato, ele entra e já vai para as águas e é batizado, ele entra seco, sai molhado, sem ter uma experiência com Deus. Mas eu estou aqui nesta tarde para pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa, meus irmãos, eu não estou aqui, o nosso interesse é óbvio que todos recebam esta mensagem, que todos tenham uma experiência com Deus. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. É a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Eu vivia enganado por uma denominação, era cego e não sabia, não
revelação. Mas, porém, um certo dia, a mensagem eu encontrei. Glória a Abandonei tudo que eu tinha e a mensagem eu abracei. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é sério de verdade. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Muitos rejeitam esta mensagem, mas creem numa trindade. Prefere ficar com a mentira do que ficar com a verdade. Mas pra crer nesta mensagem precisa de revelação. Oh, glória a Deus. É verdade, Jesus. É um mistério muito profundo. Aleluia. Na era da restauração. Elias já veio, Glória a Deus. tudo tornou realidade. Aleluia, Senhor. Quem não entender agora é porque é sério de verdade. Glória a Jesus. Elias já veio, tudo tornou realidade. Oh, Jesus. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Muitos rejeitam esta mensagem, mas creem numa trindade. Prefere ficar com a mentira do que ficar com a verdade. Mas pra crer nesta mensagem precisa de revelação. É um mistério muito profundo da era da restauração. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade.